Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja dentro dos seus lares, dos seus ambientes de trabalho, dentro de si mesmo. E hoje eu venho aqui compartilhar alguns dos conhecimentos e aprendizados que eu tenho adquirido ao longo das minhas experiências durante a minha vida. E trago hoje para vocês o tema desencarnações coletivas. Quando nós falamos de desencarnação, nós vamos observar que a desencarnação é um fenômeno que liberta o espírito do seu corpo físico, devolvendo a sua verdadeira condição, que é a espiritual. Então, quando a gente fala de desencarnação, nós falamos de um fenômeno que acontece na nossa vida. É um fenômeno natural, como as nossas necessidades fisiológicas. Então, nascer, crescer, reproduzir e morrer faz parte do ciclo da vida. Então, todos nós iremos desencarnar. Todos nós viemos aqui com a passagem de volta. Estamos aqui fazendo uma viagem que tem que ser uma viagem de progresso, de crescimento espiritual, de aprendizado, mas desde o nascimento até a hora da nossa volta, estamos fazendo uma trajetória. É uma ponte. Não somos daqui. Somos seres espirituais ocupando um corpo material. Então, a desencarnação é um mecanismo natural de transformação para a nossa realidade da vida. Então, nós iremos lá na questão 728 do Livro dos Espíritos, que diz assim: a destruição é uma lei natural? E a resposta dos benfeitores espirituais a Kardec foi essa: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais destruição é apenas transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, o que nós vemos aí? Que a destruição não é aniquilamento, mas transformação, renovação, melhoramento. Então, o que parece aos nossos olhos algo terrível, que realmente qualquer desencarnação coletiva, qualquer acidente da natureza, vitimiza muita gente. E isso nos choca. E muitas vezes a gente até pensa: por que isso pode ser algo injusto? Por que tantas pessoas que não teriam nada a ver com aquilo estão desencarnando? E na realidade nós vamos entender isso, que não tem injustiça divina, tem lei de causa e efeito. Então, essa lei de destruição, que é uma lei de transformação, ela vem para renovar ambientes, renovar criaturas, renovar os aprendizados de cada um, porque faz parte de uma mudança de ciclo, uma mudança de fase, uma mudança de condição evolutiva. Então, são processos renovadores. Fecha-se um ciclo e abre-se novo ciclo. Então, eu trago para vocês hoje uma experiência narrada pelo espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier, no livro Ação e Reação, no capítulo 18, intitulado Resgates Coletivos. Esse capítulo ele conta uma história de um acidente aviário que aconteceu, e nesse acidente aviário vitimou-se 14 pessoas. E antes desse acidente ter ocorrido, havia sido enviado para aquela área
uma remessa de equipe espiritual adestrada para o resgate das vítimas. Então não eram espíritos quaisquer que se predispunham a fazer esse trabalho. Eram espíritos preparados já para esse processo de resgate. Como aqui, se acontece um acidente, vai lá a equipe de resgate dos bombeiros, são seres preparados para aquele trabalho. Não pode ser nenhum curioso, porque nós podemos, às vezes, realizar alguns procedimentos que, ao invés de ajudar, nós atrapalhamos mais ainda a condição da criatura. Então, essa equipe foi levada para lá. E dessas 14 pessoas que foram vitimizadas, né, vamos dizer assim, que desencarnaram nesse acidente aviário, nesse doloroso sinistro, apenas 6 foram socorridas e não as 14 imediatamente. Então aqui eu quero colocar um parênteses, tá? O socorro espiritual, ele é distribuído indistintamente. Todos receberemos o socorro espiritual após o desencarne. O desastre aviário também foi o mesmo para todos que desencarnaram. Não foi diferente, tá? O desastre foi o mesmo. As 14 pessoas foram reunidas até aquele local e passaram por essa desencarnação. Porém, a morte é diferente para cada um. Aqui que está a questão. Por que essa morte é diferente para cada um? O desastre foi o mesmo, a morte não. Serão retirados da carne aqueles que a vida interior lhes outorga a imediata liberação. Essa é uma das frases que consta no livro. E o que isso nos faz refletir? Cuja vida interior lhes outorga a libertação. Então, a vida que eu levo, a minha vida interior, que tem o reflexo no meu exterior, a vida que eu tive enquanto encarnado, ela reflete na minha morte, no meu desencarne. Isso nos convida a repensar o que eu estou fazendo da minha vida. Como eu estou atuando com a minha vida nesse planeta Terra? Porque se eu sou uma pessoa cheia de apegos, materialista demais, só penso em usufruir, só penso no bem-estar, só penso no ter, não me envolvo, nem me preocupo com a minha espiritualidade, com a minha essência, com o meu ser, que é o que sobrevive após a morte, porque do resto tudo ficará aqui, eu tenho uma dificuldade maior no processo de desligamento espiritual durante o meu desencarne. E foi isso que no livro foi nos colocado pelo espírito André Luiz. Então ele pergunta, até nesse texto, ele diz assim: quantos dias, quanto tempo essas pessoas que desencarnaram ficarão lá para serem resgatadas? E ele responde: não sei. Porque justamente vai depender de algo chamado de grau de animalização dos fluidos que retém o espírito, a atividade corpórea. O que é isso? Grau de animalização dos fluidos. Porque nós temos uma energia vital, que é uma energia
chamada de fluido vital, que nos mantém vivos. Essa energia, quando nós movimentamos os nossos órgãos, movimentamos o nosso corpo, através das atividades normais, pela alimentação, pelas atividades físicas, pelo ar que nós respiramos, pela água que nós bebemos, nós vamos alimentando e movimentando essa energia vital. Através do passe, da transmissão de fluidos, da recepção de fluidos, nós também vamos movimentando essa energia vital. Quando você desencarna num acidente ou em qualquer outra desencarnação coletiva, numa tsunami, num terremoto, num deslizamento, em que você não é um processo, não é pelo um processo natural, às vezes com uma doença, a pessoa fica um bom tempo no leito, essa energia vital ela vai se desprendendo gradativamente, é diferente de um acidente, porque essa energia vital ela ainda está ali, concentrada, muitas vezes ainda tem um bom tempo dessa energia. Mas como há necessidade dessa desencarnação, a espiritualidade, os benfeitores espirituais, que é essa equipe de resgate, que foi citada no livro, elas vêm socorrer essas vítimas, ajudando nesse processo da desvinculação, né, da liberação desse fluido vital. Por isso, a importância de uma vida mais voltada também e principalmente para questões espirituais. Não que a gente não vá ter a vida material, afinal de contas nós temos um corpo material e temos necessidades físicas que são necessárias e precisam ser atendidas. Mas nós precisamos juntar a essas necessidades físicas as nossas necessidades também espirituais. Cuidar da nossa parte espiritual. Então, se a pessoa é muito presa à matéria, há uma dificuldade para a liberação dessa carga de fluido vital. E aí ele pode ficar mais tempo retido àquela situação do desencarne. A mesma coisa a gente coloca na questão de um suicida. O suicida, ele tira a sua vida antes da época. E essa energia vital ainda está lá. Por isso que ele sofre mais. Ele sofre mais, muitas vezes ele vê a própria decomposição do corpo. Por conta dessa carga de energia vital que existe ali e está ainda com uma força grande dentro dele. Mas aí é uma questão de que você interrompeu a sua vida antes do momento que deveria. É uma outra situação. Nesse caso da desencarnação coletiva, existe um comprometimento seu ali para passar por aquela experiência. Então, esse gênero de vida que nós alimentamos no nosso estágio físico é que vai ditar as verdadeiras condições de nossa morte. Então, tem grande influência. Então, aquela história que muitas vezes a gente escuta, que a pessoa descansou daquele sofrimento, ou às vezes de uma situação assim muito complicada, depende de quanto esse ser está preparado para essa morte. O quanto ele está mais desprendido dessa vida material. Porque, caso contrário, fica preso aqui. E muitas vezes preso e retido pelos próprios entes queridos, na condição de dor e de sofrimento,
que não consegue viver sem a pessoa, os retém preso aqui por mais tempo. Mas isso seria um outro assunto. Vamos continuar nesse. Então, as correntes de baixas ilusões que a gente tem, por muito tempo, gastamos para esgotar as energias vitais que nos aprisionam a matéria pesada. Nós gastamos muito mais tempo quando nós estamos vinculados a essas correntes de baixas ilusões que nos prende a essa matéria pesada. Então, a morte física não é a mesma coisa que emancipação e libertação da alma. Então, o que a gente vai compreender mais aí nesse ensinamento? Que os espíritos que foram levados para esse acidente aviário, que são atraídos para qualquer tipo de tragédia coletiva, é porque eles trazem no seu corpo perispiritual marcas que atraem essa situação como um imã. Então, todos esses seres se reúnem, eles são reunidos magneticamente para aquela região, para aquela situação, porque eles trazem no seu perispírito, funciona como um imã, em que você vai atrair, porque você precisa viver aquela experiência, por conta de comprometimentos de existências pretéritas, por algo que você tenha feito e que te vincule para você dar um passo mais à frente no seu crescimento espiritual, a necessidade de se harmonizar perante as leis divinas, se reajustando pela sua própria consciência para poder dar um passo mais adiante. Então você solicita passar por essa experiência e você é conduzido a essa área, a essa região, a essa situação que o leva a esse desencarne. Então, aquele que não está vinculado a essa experiência, chega atrasado, um filho adoece, perde o horário, fura o pneu do carro, acontece qualquer imprevisto e você não consegue chegar no horário, às vezes para pegar um avião, para viajar para aquele local, porque não está dentro do seu perispírito esse imã que te atrai para aquela situação. Você não tem vínculos, e esses vínculos podem ser com essas pessoas ou com a própria situação. Não necessariamente tenha que ser com elas, tá? Mas a situação em si junta todos que têm comprometimento com essa área. Então, por isso que dos 14 que sofreram acidente, 6 foram resgatados. Os outros 8 ainda não. Mas isso não quer dizer que eles não serão socorridos. Mas vai depender dessa condição material que eles tiveram durante a vida. E esse processo pode ser mais longo ou menos longo. Como a morte nesse acidente. Alguns corpos são encontrados imediatamente, outros são encontrados mutilados, outros são encontrados completamente transfigurados, outros não são encontrados e outros são resgatados instantaneamente. Então, a experiência vivida na tragédia depende do comprometimento de cada um dentro da lei de causa e efeito. Por isso que a morte é diferente. Porque depende do teu grau de comprometimento com aquela experiência que você precisa vivenciar. Então não existe fatalidade. Nós, como consciências endividadas,
podemos melhorar os nossos créditos. Então, a tua vida aqui pode te levar a essa desencarnação coletiva. Mas como você estava pautando essa sua existência aqui, já compreendendo melhor as questões espirituais, você pode ter uma libertação menos sofrida. Você pode ter o auxílio e o amparo da espiritualidade muito mais imediato. Então, a gente percebe aí a grande lição, né? Que a nossa vida, a importância de a gente gerar serviços no bem, no amor, na caridade, na fraternidade, que a gente siga esse caminho, que eu não precise escolher a experiência da dor, do sofrimento, para poder compreender o que a gente precisa compreender, que é essa verdade espiritual, essa responsabilidade que nós temos com o bem pessoal e com o bem coletivo, tá? Que a gente possa usar os nossos potenciais divinos a serviço da humanidade. E aqui, esse gerar novas causas no bem vai interferir nas causas do mal e pode neutralizar. E nós reconquistamos aí o nosso próprio equilíbrio. Então, o bem, quanto mais nós exercitarmos esse bem desinteressadamente, ele vai interferindo no mal já praticado. E a decisão é nossa, a escolha é nossa, o livre-arbítrio é nosso. E nós vamos colher o resultado das experiências que nós estamos vivenciando no dia a dia. Então, essa lição traz, né, um aprendizado interessante, que a dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas. Então, o que a gente vê aí, né? Dor coletiva é um remédio. Remédio amargo, difícil, ruim, mas necessário para a correção, para a cura de falhas, de equívocos cometidos muitas vezes com outros companheiros de jornada. E aí eu coloco também mais um caso, né? Mais uma situação, que muitos animais também passam por essas experiências. Mas a dor deles é dor evolução, não é dor aprendizado, de resgate, não nesse sentido, de aprendizado no sentido de resgate, porque eles não têm o livre-arbítrio, mas está fazendo parte do processo de evolução deles também. Então eu vou encerrar aqui com uma mensagem que está nesse mesmo livro, pelo Espírito André Luiz, que diz assim: quanto mais céu interior na alma, através da sublimação da vida, mais ampla a incursão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela com Deus. Ou seja, quanto mais eu me ligar à espiritualidade, a Jesus, a refletir Jesus em minha vida, quanto mais eu desenvolver esse meu interior para o bem, para o melhor,
na direção da minha comunhão com Deus, mais céus exteriores eu vou estar realizando. Quer dizer, eu vou multiplicar. Isso vai emanar da minha alma às outras pessoas. Isso vai refletir nas outras pessoas. E eu passo a também multiplicar esses valores que já estão dentro de mim, que me foi dado por Deus. E ele complementa: nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós sem a implícita aprovação de nossa consciência. Então, o que está fora é o reflexo do que está dentro. E tudo que acontece fora é resultado da minha própria consciência. Então, eu só terei a felicidade verdadeira quando eu quiser. Quando eu der o passo para essa minha comunhão com Deus. E aí eu não necessitarei mais da dor como sofrimento para eu compreender o que eu tenho que fazer para me relacionar de forma correta e adequada com Deus. E quando nós melhorarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, menos tragédias coletivas acontecerão no planeta Terra. Porque isso tudo ainda é reflexo do mal gerado pelo humano, que muitas vezes necessita de ambientes e locais passarem por grandes transformações para que aqueles miasmas criados naqueles espaços sejam eliminados, liberados, destruídos, para que nova energia faça parte daqueles locais. Que a paz de Jesus esteja com todos e muito obrigada pela paciência de estarem aí me ouvindo. Gratidão.